Por que é que eu não estou acordando bem, Andrei? Eu acordo, deixa eu adivinhar. Você acorda, você quer continuar na cama, mas daí você tem que levantar, ou o despertador te acordou e você já acorda meio pé da vida, né? E tem uma dificuldade de começar a concentrar e não consegue fazer nada direito, toma sei lá quantas xícaras de café, sem café o negócio não funciona. Pessoal, não precisava ser assim. Isso é sinal de que tem alguma coisa desajustada, como vocês vão ver aí ao longo do episódio, tá? Mas vamos pensar nos dois principais motivos para você estar acordando mal, tá? Daqui a pouco a gente vai falar do horário, você não está acordando muito bem. Motivo número 1, que pouquíssima gente fala por aí. Você talvez esteja simplesmente desmotivado. Pensa aí comigo, na hora que você acorda, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Provavelmente você vai começar a pensar já nas coisas que tem que fazer no dia, não é? Você já começa a pensar, tem que fazer isso, fazer isso. E aí eu te pergunto, na hora que você pensa nas coisas que tem que fazer ao longo do dia, você fica empolgado ou desanimado? Às vezes as pessoas não param de fazer essa reflexão, mas ela vai dizer muito sobre sua motivação para as coisas que tem que fazer ao longo do dia. E às vezes, muitas vezes, as pessoas, óbvio, elas têm que acordar para ir para o trabalho, têm que estudar, mas elas não gostam do trabalho e elas não gostam de estudar. Por N motivos que eu não vou discutir aqui agora. Mas isso faz toda a diferença, pessoal. Você estar motivado para o que você tem que fazer faz toda a diferença. Isso muda o nosso cérebro quimicamente. Se você imagina as coisas que tem que fazer e o seu cérebro vê que é uma coisa muito boa, muito legal, que vai te trazer muitos benefícios, isso muda quimicamente. Não vou entrar em detalhes aqui de novo. Se você quiser saber mais sobre motivação, tem episódio sobre motivação. É só você pesquisar no YouTube Andrei Maier Motivação. E vocês vão ver lá, ou Andrei Maier e dopamina. Vocês vão ver lá episódios que eu gravei falando disso. Mas isso muda completamente o estado químico do seu cérebro. E vai explicar, em parte, o quão bem você vai se sentir ali de manhã, quanto energizado você vai se sentir. Compara, por exemplo, quando você teve que acordar para viajar. Você vai fazer uma viagem. Mesmo você não tendo dormido muito bem, você acorda cheio de energia, né? Essa é a diferença que a motivação tem no nosso cérebro, no nosso corpo. Muda ele quimicamente e sua sensação de energia, beleza? Então talvez um dos motivos para você estar acordando meio tipo, não consigo fazer as coisas direito, é porque você está desmotivado para as coisas que tem que fazer, tá? Eu vejo pouca gente discutindo isso. Agora, obviamente, o segundo motivo, muito importante aqui, é que você não está dormindo bem, tá? Não estou dormindo bem, como assim, Andrei? Talvez seu sono não esteja regular no sentido de horários, isso não é bom. Se os seus horários de dormir e acordar variam muito, isso é péssimo. Já já vocês vão entender por quê. Duração e qualidade. Se você é adulto, já falei também 1 milhão de vezes, vou falar de novo. Se você é adulto, você precisa, não é opcional. E a evidência científica para isso é gigantesca, é muito robusta. Inclusive, vou deixar uma revisão aqui sobre sono, etc e tal, para quem quiser encontrei uma revisão bem legal. Você precisa dormir pelo menos 7 horas. Pelo menos, talvez mais. 8, 9, é de 7 a 9 horas se você é adulto. E precisa ser um sono de qualidade. Se for aquele sono que está sendo picado, que você fica acordando demais, é sinal de que a qualidade não está boa, né? E tem maneiras de você avaliar isso. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre sono, o que fazer para dormir melhor, como medir o sono, pesquisa aí no YouTube também, Andrei Maier e sono, que você vai encontrar episódios do podcast sobre isso. Beleza? Então, olha só, você pode estar acordando mal porque está desmotivado ou porque o sono não está do jeito que deveria ser, nos seguintes parâmetros: regularidade, duração e qualidade. Se algum desses não estiver adequado, o sono não está adequado e você vai pagar um preço no dia seguinte, na semana seguinte, no mês seguinte, nos anos seguintes, beleza? Duração e qualidade, pessoal, é meio óbvio, né? Porque durante o sono ele tem uma função reparadora. Praticamente todas as funções do cérebro, concentração, motivação, foco, se sentir energizado, etc e tal, são restauradas durante o sono. Se você não dormir bem ou dormir menos que deveria, essas funções não vão ser restauradas, quer dizer que no dia seguinte não vai funcionar direito. Você vai ficar mais ansioso, mais impulsivo, não vai conseguir concentrar, etc e tal. Regularidade, pessoal. Por que ter regularidade do sono é importante, Andrei? Porque isso é menos intuitivo. Por que dormir e acordar no mesmo horário é tão importante? Porque se você está dormindo e acordando mais ou menos no mesmo horário, especialmente se é algo natural, né? Você sente sono mais ou menos no mesmo horário e acorda no mesmo horário, mesmo sem despertador. Isso é um forte sinal de que os parâmetros do seu corpo eles estão em sintonia. Imaginem que o nosso corpo, nosso cérebro, tem várias funções, tem vários parâmetros, hormônio, temperatura, síntese de proteínas, tem uma série de fenômenos acontecendo ao longo do dia, ao longo da noite. Só que pensem que esses fenômenos é como se eles fossem músicos de uma sinfonia.
E para o seu corpo e o seu cérebro funcionarem direito, no seu melhor, é importante que os músicos estejam em sintonia, que eles estejam entrando e saindo na hora certa. Senão a música vai ficar muito ruim. Quanto mais em sintonia os músicos estiverem, agora entra o violino, agora sai o violino, entra o trompete, agora sai o trompete e o violino entram juntos agora. Quanto mais em sintonia eles estiverem, melhor é a música, melhor vai ser a sua capacidade mental, melhor vai ser a sua capacidade física, tá? Então o corpo é como se fosse uma sinfonia. E se as coisas estão variando muito, não estão entrando, casando temporalmente, acaba que a sinfonia não funciona direito, a música não sai direito, seu corpo não funciona direito, seu cérebro não funciona direito. Vou dar um exemplo aqui, pessoal. O horário que você acorda, que você dorme e acorda, é muito importante que ele esteja em sintonia com o horário em que você tem o aumento dos níveis de um hormônio chamado melatonina, a famosa melatonina, que eu vou comentar daqui a pouquinho, que é um hormônio que é sintetizado, era para ser sintetizado de noite. E é super importante que esse sinal químico, melatonina, esteja em sintonia com o horário que você foi dormir e o horário que você acorda. Uma das coisas que acontece é, hoje em dia, como as pessoas têm os horários zoados, não estão atentas ao que está rolando, acorda no horário errado, dorme do jeito errado, no horário errado. O que acontece muitas vezes, eu vou comentar um trabalho mais à frente para vocês entenderem isso um pouquinho melhor. Muitas vezes as pessoas estão acordando no horário, mas os níveis de melatonina ainda estão muito altos. A melatonina é um sinal químico que deve ser alto durante a noite. Durante o dia ele está baixo. Mas, como os músicos não estão em sintonia, a pessoa acaba acordando num horário e os níveis de melatonina estão altos ainda. Como se o violino saísse, parasse de tocar e o trompete continuou. Quando, na verdade, era para eles tocarem juntos, sabe? Tá fora de sintonia, não era para isso acontecer. E isso pode explicar em boa parte por que você acorda e está muito grogue. Tem um sinal químico que está alto demais, não era para estar alto logo depois de você acordar, entendem? Então tem uma série de mudanças que acontecem no corpo, temperatura do corpo, variação química no cérebro, no corpo, de hormônios, etc e tal, que tem um momento certo para começar, para acontecer uns em relação aos outros, beleza? E você ter o sono regular acontecendo no mesmo horário, dormir no mesmo horário, acordar no mesmo horário, é um excelente sinal de que seu corpo e seu cérebro estão em sintonia, que essas mudanças no corpo e no cérebro estão em sintonia, beleza? Agora a boa notícia é a seguinte, pessoal, então estamos falando de duas coisas aqui. Você mudar o seu horário de acordar, talvez acordar mais cedo, que é o problema que muita gente enfrenta, né? A pessoa, ela acorda 10 da manhã e de repente tem que começar a acordar 6 por causa do trabalho, porque estudos e não consegue, acorda mal, etc e tal. Então uma questão é você mudar o seu horário de acordar e ainda assim acordar se sentindo melhor. A boa notícia é a seguinte, os passos que eu vou passar para vocês aqui, os 5 passos que eu vou passar para vocês, o conhecimento que eu vou passar para vocês, vai permitir com que vocês resolvam esses 2 problemas ao mesmo tempo. Vai matar 2 coelhinhos numa machadada só. Ao mesmo tempo que você vai fazer o que tem que ser feito para mudar o seu horário de acordar, naturalmente, você de certa maneira vai estar fazendo coisas a favor de você dormir bem e acordar bem. Então você meio que faz as 2 coisas ao mesmo tempo, beleza? Confia em mim que o negócio funciona, tá?